Os investidores brasileiros ficam o tempo inteiro buscando investimentos do momento. Agora é hora de COI, agora é hora de ações do Brasil, agora é hora de investir em dólar. Mas no mercado financeiro não existe hora de algum ativo, a hora certa, ou tentar acertar a hora certa, porque isso é muito difícil. O que a gente precisa é ter uma estratégia bem diversificada que consiga trazer segurança e proteção para a nossa carteira, em primeiro lugar, e os rendimentos, um rendimento condizente com a estratégia, condizente com o perfil de investidor de cada pessoa e, obviamente, acima dos indicadores, seja de renda fixa ou de renda variável. Nesse vídeo eu vou te trazer 6 investimentos que eu acho, lembrando que esse vídeo é a minha opinião pessoal e aquilo que eu aplico na minha carteira pessoal e a recomendação que eu faço aos nossos clientes aqui da Musa Capital. Então eu vou te trazer 6 ativos, na verdade 6 classes de ativos que eu acredito serem cruciais para o sucesso de qualquer investidor no longo prazo. Lembrando que quando você monta uma carteira de investimentos, dependendo de cada ativo, cada ativo ele vai ter características que tornam esse ativo de curto prazo ou de longo prazo. Esses 6 ativos que eu vou te mostrar hoje são uma estratégia, a estratégia que nós seguimos para investir no longo prazo e por isso eu acho que todos os investidores, independentemente da idade, do momento de vida ou algo assim, deveriam ter esse investimento. Na verdade, esses investimentos, essa estratégia de investimentos, porque ela é capaz de entregar bons retornos, excelentes retornos e baixo risco, ou seja, o investidor tem uma probabilidade muito baixa de perder dinheiro seguindo essa estratégia. O que muda dentro da nossa estratégia? Os percentuais em cada classe de ativo, na verdade, quanto você vai alocar do seu portfólio em cada classe de ativo. Mas isso é um assunto lá para o final do vídeo. Então, sem mais delongas, feita essa introdução, vamos ao primeiro investimento que todo mundo, sem diferenciação, deve ter no seu portfólio. O que aqui nós chamamos de caixa, que são ativos líquidos, seguros, que você consegue, então, ter uma exposição à taxa de juros básica da economia, seja Selic aqui no Brasil, seja o Fed Fund Rates lá nos Estados Unidos, a taxa de juros americana, e que você consiga resgatar esse recurso a qualquer momento. Então, um ativo de caixa, ele serve para ser a reserva de emergência, para alguma eventualidade, ele serve como reserva de oportunidade, porque eventualmente as ações vão cair bastante em momentos ruins da economia ou dos ciclos, enfim, e você, tendo um caixa, você consegue utilizar esse caixa para comprar ativos que talvez sejam os ativos aí recomendados do momento e tudo mais, certo? Então, o caixa, ele é muito importante que você procure ativos que sejam seguros, como eu falei, líquidos, que você possa resgatar a qualquer momento. Nessa estratégia, você pode utilizar os Tesouro Selic, pode utilizar fundo DI, fundos de crédito bancário e talvez um pouquinho de crédito privado, com algumas ressalvas aqui, alguns riscos que envolvem a parte de crédito privado, mas que tenham liquidez no mesmo dia ou no máximo um dia depois, certo? E que não sofram, com as variações de ações, de taxas de juros, de inflação, nem nada assim. Ele siga então uma trajetória constante e mantenha o seu patrimônio protegido. Então essa é a primeira classe, todos os investidores devem ter em portfólio. A segunda classe são os ativos de crédito bancário. Essa classe contempla basicamente os CDBs, LCIs e LCAs emitidos por boas instituições financeiras, bancos, financeiras, enfim, com grau de investimento, ou seja, aquelas instituições que têm um rating de 3Bs até 3As, ou seja, teoricamente os melhores emissores do mercado, e que nessa parte é muito importante cuidar a segurança do Fundo Garantidor de Crédito, o nosso famoso FGC, e também na hora de alocar esse recurso, a gente procura ter um prazo ali de vencimento de 3 a 5 anos, certo? Então, na média, a gente pega ativos de 4 anos, basicamente, mas a gente tenta sempre fazer de 3, 4 e 5 anos, às vezes 6, dependendo da carteira do cliente, do momento de mercado, e sempre nós procuramos atuar, em dois ou três tipos de ativos, Nessa classe a gente tem os títulos pré-fixados, os títulos pós-fixados e os títulos IPCA+. Nesse momento, eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2024, nesse momento nós estamos pegando com os nossos clientes títulos pré-fixados e títulos IPCA+, ou seja, atrelados à inflação,
com vencimento de 3 a 5, 3 a 6 anos, dependendo do caso, tá? E obviamente, né? Mas entre LCI e CDB, qual que é melhor? Olha, a gente tem que avaliar qual que vai entregar o melhor retorno. E geralmente é o CDB. Mesmo pagando o imposto, né, daquela aplicação, ele entrega, né, um retorno maior para o investidor. Agora, a terceira classe de ativo, que é uma das principais fontes de retorno que a gente tem na nossa estratégia, que é a classe de crédito privado. No crédito privado, nós temos CRIs, CRAs e debêntures, geralmente com prazos um pouco mais longos. Nessa alocação, a gente pode fazer através de fundos de investimentos de boas gestoras, né, de gestoras independentes, ou mesmo comprando os ativos diretamente, óbvio que fazendo, né, uma análise de crédito, de cobertura de juros, de geração de caixa, de capacidade dessas empresas de pagarem juros e amortização, de forma que o cliente, né, que o investidor, não tenha prejuízo, né, não perca dinheiro em casos como a Light, como mais recentemente a AgroGalaxy, esse tipo de ativo que tem um risco mais alto, nós não investimos e não recomendamos aos nossos clientes aqui da Musa Capital. Então nessa parcela a gente vai ter majoritariamente ativos atrelados à inflação, né, de forma a ter um ganho real garantido, com vencimentos então um pouco mais longos. E esse ativo, né, esse tipo de ativos, eles são melhores que o título público porque a gente consegue ter um spread, né, um prêmio de risco por estarmos investindo então em títulos privados de grandes empresas como Vale, Gerdau, Petrobras, Itaú, enfim. Então a gente vai procurar as melhores empresas, né, geralmente as maiores do mercado, vai comprar esses ativos e carregar eles ao longo do tempo, né, fazendo uma gestão ativa, sendo a nossa carteira própria aqui ou através de fundos de investimentos. Então, até agora, essas três classes, elas são adequadas, né, para basicamente todos os perfis de investidores. Só a única coisa que o investidor precisa olhar são os objetivos dele, se são adequados ao prazo de investimento de cada um dos ativos. A quarta classe que nós utilizamos são os hedge funds, ou seja, os fundos multimercados. Esses fundos, né, eles têm uma estratégia, uma gestão ativa, onde eles estão sempre procurando oportunidades de investimento com base no cenário econômico. No Brasil, no exterior, eles vão poder alocar em renda fixa, tanto no Brasil quanto no exterior, vão poder comprar e vender moedas, né? Então vende euro, compra dólar, vende dólar, compra peso mexicano, enfim. Então o fundo vai estar fazendo uma gestão nesse sentido, bem como a parte de ações, né? Tanto ações no Brasil como no exterior, e também investimentos alternativos, como imóveis, ouro, dependendo do caso, criptomoedas, né? Dependendo do mandato do fundo. Então, no Brasil a gente tem vários fundos multimercados. É importante destacar que a grande maioria deles não é bom, né? Não bate os benchmarks, mas alguns, né? Poucos fundos que passam no nosso critério de análise são sim bons investimentos para você manter no médio e longo prazo, tá? Seja para um fundo de previdência, seja um fundo tradicional, algumas casas, né? Algumas alternativas de investimentos que nós temos no Brasil são interessantes nesse sentido porque elas trazem diversificação para o portfólio, o investidor vai acabar tendo uma exposição no exterior, a proteção cambial do dólar, vai ter exposição a ações de outros lugares, né? Com uma volatilidade controlada, porque dependendo do fundo que você aloca, ele não vai ter uma exposição muito grande em ações, em renda variável de forma geral. Então essa é a quarta classe que nós alocamos, né, que nós recomendamos a praticamente todos os nossos clientes e que obviamente é adequado também, né, a todos os investidores. A quinta classe de ativos, ela é um pouco mais arriscada, então a participação dessa classe na estratégia do investidor, né, ela deve ser ponderada de acordo com a idade, com o risco, né, que esse investidor está disposto a assumir e principalmente aos objetivos. Por quê? As ações brasileiras, que é a quinta classe de ativos que nós recomendamos, né, ela precisa ser obrigatoriamente um investimento de longo prazo, de no mínimo 5 anos. E aqui nós fazemos de duas formas, tá? Então a gente pode ter uma gestão ativa focando em ações de qualidade, que estejam descontadas em relação ao seu valor intrínseco, né? Então nós buscamos sempre empresas baratas, né, na bolsa aqui no Brasil, fazendo uma gestão ativa, então procurando bons setores como energia, setor financeiro, saneamento básico, consumo não discricionário, né? Ou seja, qualquer tipo de consumo, basicamente, a gente vai ter uma carteira bem diversificada com 15 empresas, basicamente,
que tem bom dividend yield, que tem bons resultados, né, bons números ali, sempre com foco então na geração de caixa, né, na segurança dessa empresa, empresas que não são muito alavancadas e que conseguem pagar dividendos com frequência ao investidor, tá? Então essa é a primeira forma de investir em ações brasileiras. E a segunda forma é escolhendo bons fundos de investimentos, bons gestores de ações brasileiras. Também existem vários fundos aqui no Brasil, mas são pouquíssimos que conseguem entregar um retorno que compense a taxa de administração e a taxa de performance desse fundo, tá? Então nós só trabalhamos obviamente com fundos que têm uma boa estratégia, né, que sigam aquilo que a gente acredita, né, o método de Value Investing criado por Benjamin Graham e adaptado por Warren Buffett e vários outros investidores famosos, que a gente procura então dentro desses fundos, né, boas gestoras com uma equipe sólida de analistas que tenham skin in the game, né, e que possam então entregar bons retornos no longo prazo, batendo o Ibovespa e sendo eficientes em termos de custos, tanto para o investidor quanto para nós, né, como alocadores de recursos. E a sexta e última classe, né, que basicamente todos os clientes, né, todos os investidores devem ter na sua carteira, que é de extrema importância, são as ações americanas. E aqui, enquanto no investimento em ações brasileiras nós temos uma gestão ativa, ou seja, a gente vai atrás das melhores empresas, das melhores oportunidades, né? Porque a gente sabe que é relativamente fácil de bater o Ibovespa, apesar da grande maioria dos investidores não bater o Ibovespa. Nas ações americanas a gente procura uma exposição passiva ao S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas. Tendo exposição ao S&P 500 e ao mesmo tempo esse investimento sendo dolarizado, ou seja, você tendo uma exposição passiva ao índice e que tenha a exposição ao dólar, você primeiro faz o hedge da parte de ações Brasil, porque geralmente as ações brasileiras, quando elas caem, o dólar está subindo e quando ela sobe, o dólar está caindo, então você consegue diminuir a volatilidade da carteira e proteger a carteira em momentos complicados. Em segundo, né, e principalmente, você vai ter exposição a praticamente as principais empresas do mundo. Então, são empresas americanas, né, listadas em bolsas americanas, que nesse caso é a NYSE, né, New York Stock Exchange, mas essas empresas elas têm atuação global. Então, a gente está falando aqui de Nvidia, Apple, Microsoft, McDonald's, Coca-Cola. Então, várias empresas de todos os setores que a gente tem à disposição que geram a sua receita, apesar de serem listadas, né, serem empresas americanas, elas geram receita aqui no Brasil, né, você consome esses produtos, gera receita na Europa, na África, na Ásia, enfim, em basicamente todos os continentes do mundo. Então o S&P 500 ele traz para a gente uma diversificação muito grande, né, em termos de setores, de empresas e tudo mais, e obviamente um retorno muito bom. Por quê? A grande maioria dos gestores, né, americanos e do mundo inteiro não consegue bater o índice. Então não vale a pena você pagar uma taxa de administração para um fundo que tem gestão ativa, seja ele de onde for, né, pode ser uma gestora grande, uma gestora pequena, porque dificilmente essa gestora vai conseguir bater o S&P 500, né, em termos de retorno, e você vai estar pagando altas taxas de administração e eventualmente performance, tá? Então, esses 6 ativos, né, essas 6 classes de ativos que eu mostrei para vocês, é basicamente aquilo que nós acreditamos aqui na Musa Capital, né? A estratégia que nós seguimos e que com certeza é adequado a todos os investidores e que todos os investidores devem, né, de acordo com o seu perfil, com seus objetivos, alocar o seu patrimônio em cada uma dessas classes, né? Lógico que o percentual de cada uma dessas classes vai depender do perfil dos objetivos, como eu falei, mas tendo esses ativos em carteira, você com certeza vai ter um bom retorno, né, no longo prazo e o principal, né, ter grande segurança, ter uma boa diversificação, ter uma exposição pequena em cada um dos drivers de risco e, obviamente, bater o CDI, bater o Ibovespa, bater o IFIX e bater o S&P é um pouco mais difícil, né, como eu falei, mas eventualmente você também vai estar batendo o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, certo? Então, o nosso foco é sempre ter um risco baixo, né, uma volatilidade baixa, através da diversificação
e ter um bom retorno, né? Um retorno muito bom acima dos indicadores, através então do potencial de todas essas classes de ativos que eu comentei. Agora você está vendo o retorno da nossa estratégia no longo prazo, né? Na janela dos últimos 23 anos, basicamente, que é o que a gente utiliza para analisar os ativos, as classes de ativos, e foi assim que a gente chegou nessa estratégia. E agora você está vendo a janela dos últimos 3 anos, né? A janela móvel em relação ao CDI e também ao Ibovespa, que é um indicador de renda variável. Os últimos 3 anos, obviamente, foi um período complicado em termos de economia, né? Com recessão, guerras na Ucrânia, no Oriente Médio, enfim, desaceleração da economia chinesa. A gente teve vários impactos que ocorreram nesses últimos 3 anos, mas mesmo assim, né, os investidores que estão seguindo a nossa estratégia, né, os nossos clientes, estão tendo excelentes retornos, mais de 12% ao ano aí nos últimos 3 anos, certo? É importante destacar, né, para finalizar, que não existe fórmula mágica, tá, de investimentos. Existe um portfólio, existe uma estratégia sólida, né, montada com base em estudos, com base no perfil de risco, na situação financeira patrimonial, né, e nos objetivos de cada pessoa, que esse é o trabalho do nosso consultor, né, que vai conhecer o cliente, entender o perfil, entender os objetivos, né, ou seja, o que o cliente pretende, o que o investidor pretende fazer com o seu dinheiro ao longo do tempo e adequar a nossa estratégia, né, que já foi analisada, montada e já está pronta, a esses objetivos e a esse perfil. Então, se você quiser conhecer a nossa estratégia de investimentos na prática, né, quais ativos que fazem parte e também a nossa metodologia de consultoria de investimentos focada em objetivos e sem conflito de interesse, ou seja, sem comissão em cima dos produtos, eu recomendo que você entre em contato através do link que tem aqui embaixo, que um dos nossos profissionais vai entrar em contato com você, né, vai marcar uma reunião, vai te apresentar o nosso modelo de consultoria, a nossa estratégia e caso você queira dar prosseguimento, a gente vai ter uma série de reuniões com vários especialistas do nosso time para entender como que a gente pode melhorar a sua vida financeira, tá certo? Então, entre em contato através do link aqui embaixo e não se esqueça de deixar o like se tiver gostado desse vídeo e também se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando o conteúdo. Tá certo, pessoal? Até a próxima!